todos. O que significa Shalom? Shalom significa a paz seja convosco, nada faltando, nada quebrado e nada destruído. Então, começando aqui, Shalom para todos vocês. Sou Adriana, sou uma serva do Senhor, aprendiz da palavra, porque não importa quantos anos nós temos de caminhada com o Senhor, somos sempre aprendizes, porque temos muito e muito que aprender com a palavra. Gostaria de deixar aqui uma passagem breve de Ruth. Ruth significou muito na minha vida, deixo para uma outra hora para eu falar sobre a minha vida e testemunho, mas queria deixar uma passagem para vocês de Ruth, capítulo 1. Eu estava lendo agora há pouco Ruth e é uma história muito bonita, né? Nos tempos de Juízes havia um rapaz, né? Um homem, chamava Elimeleque, e eles estavam ali, né? Em Judá, e saíram dessa terra porque havia muita fome. E ele pegou a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos e foram para a terra de Moabe. Ali se instalaram, né, começaram a trabalhar, e os seus 2 filhos casaram com 2 moabitas, que era Orfã e Ruth, e ali ficaram 10 anos morando com a Noemi, com o esposo dela, seus filhos, né, até que o esposo da Noemi morreu, e em seguida os seus 2 filhos também morreram. Estava se alastrando muita fome naquela terra também. E com isso, Noemi ficou sabendo que Judá estava prosperando e ela decidiu voltar. E ela já estava a caminho com as suas 2 noras, né? E no meio do caminho ela decidiu parar e deixar que as suas noras tivessem a decisão de voltar para trás, de ficar com o teu povo, com a tua cultura, e ela prosseguir sozinha para ajudar. E foi que aconteceu que elas choraram muito, né? Órfão a beijou e foi embora, voltando-se para o seu povo, a sua idolatria. Mas Ruth abraçou ela, chorou e disse que iria com ela, né? Que aonde ela iria pousar, ela também pousaria, que o povo dela seria o povo de Ruth também, e que o Deus de Noemi seria o Deus dela. Então, mostra, né, o livre-arbítrio de cada um de seguir os passos do Senhor ou não. A Ruth não sabia nada daquele povo de Judá, e ela decidiu ir com a Ruth, mesmo sendo moabita, e deixando toda a família dela para trás, mesmo sabendo que não tinha ninguém para substituir o seu esposo. Então, talvez ela iria ser o resto da vida uma viúva junto com Noemi. Mas o amor dela foi tão grande, gratidão foi tão grande, e ela decidiu prosseguir caminhar com a Noemi. E chegando lá, se instalaram na casa de Noemi, e foi muito interessante porque a Ruth foi trabalhar nos campos de um fazendeiro muito valente, muito honrado, que era o Boaz. Boaz, que era parente de Elimeleque. Olha só que coisa, né? Então, muitas vezes, né, a Ruth estava ali pegando as espigas do campo e com o seu coração triste também, né? Porque não sabia o que iria acontecer com o seu futuro. E muitas vezes somos nós. Quantas vezes estamos no campo da solidão, com os pensamentos só você e Deus, sozinha, solitária. Muitas vezes você tem um incentivo para viver. No caso dela era Noemi, né?
que ela queria prosseguir, dar sequência, mas o coração dela estava aflito, ela não sabia o que o futuro lhe aguardava. Mas o fato dela ter escolhido Deus muda tudo. Quando nós fazemos essa escolha de colocar nossas vidas na mão do Senhor, Ele tudo faz, Ele tudo renova, Ele faz nova todas as coisas. Então, mesmo que a Ruth estava ali, né, caminhando com seus afazeres ali, colhendo as espigas, voltando para casa, levando, voltando, colhendo, Deus já estava trabalhando. Deus já estava trabalhando. E assim o Senhor vai trabalhar na tua vida. Você pensa que está nesse campo sozinha e você não está. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo, mulher. Então, assim, olha como que o Senhor é bom. E quando Boaz chegou de uma viagem e ele olhou para aquela mulher, ele perguntou para os seus servos que trabalhavam ali quem era ela, e eles falaram que ela era nora de Noemi, né, que era moabita, e que ela acompanhou Noemi na volta para Judá e estava ali colhendo as espigas no campo dele. Mas o Senhor é tão bom, Ele é tão maravilhoso, porque Ele já preparou tudo isso. Ele já havia preparado e o Boaz começou a admirá-la. Veja só, muitas vezes você está aí sozinha, né? Você está pensando, meu Deus, eu estou com essa idade e eu não consegui uma pessoa. Quando que vai chegar o meu prometido? Senhor, ninguém está me vendo. Calma. O seu Boaz já está te vendo. Ele já está te observando. Aguarda. E muitas vezes, esse Boaz também não significa um marido, porque todos nós temos um Boaz, um pedido ao Senhor. Umas pedem um Boaz, que é um marido. Eu já fiz essa oração também pedindo um Boaz. Mas muitas vezes, você que está aí do outro lado já tem o seu esposo, mas o seu Boaz é um filho, é um emprego, é uma casa, né? É pedir dons espirituais para o Senhor, pedir para que o Senhor dê um ministério para você, para que você prossiga com a palavra do Senhor. Todos nós temos um Boaz. Mas o muito interessante é que muitas vezes, né, aquilo que só Deus e você sabe, o Senhor já está trabalhando. E assim aconteceu. E Ruth estava sendo observada, ela achando que iria passar os seus dias sozinha, mas Deus já tinha muitas coisas boas para a vida dela. E assim sucedeu. Aconteceram mais dias dessas colheitas, e Boaz a escolheu. E dentre todas as mulheres que ele poderia ter, ele escolheu uma que era improvável. Mas uma improvável que teve a decisão de escolher Adonai, o Deus Todo-Poderoso. Veja só, basta apenas uma escolha para que o Senhor coloque as coisas no lugar. E assim foi que Noemi foi amplamente aparada, porque quando a Ruth casou com Boaz, Noemi passou a ser parte da família, porque ela já era, mas ela começou a ser mais importante. E olha que interessante, né? A Ruth, que era uma mulher improvável, né, de ser escolhida, Deus fez o nome dela prosseguir, enquanto a órfã que voltou para a idolatria e o seu povo nunca mais ouviu falar nela. Aqui na palavra do Senhor, né, em Ruth mesmo que eu estou lendo, nasceu o Obed, de Obed nasceu Jessé, né? E de Jessé nasceu o grande rei Davi. Olha só que história, né?
Que história maravilhosa! E nasceu o grande rei Davi, ousado, que era segundo o coração de Deus. Então eu quero deixar para vocês, porque quando nós escolhemos Deus, ainda que nós morremos como a Ruth e Noemi um dia se foram, né? O nome delas continuaram perpetuamente sendo honrado pelo Senhor. A sua geração, mulher, a sua geração, homem que está aí, se você buscar se voltar contra o nosso Senhor de coração, de espírito, Ele honrará até a sua geração futura. O Senhor é maravilhoso. Então eu quero deixar aqui para vocês, apenas confia no Senhor, porque o nosso Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele trabalha no oculto. Basta apenas estarmos alinhados com a palavra de Deus. E eu gostaria de deixar frisado para vocês que a prudência e a obediência leva a graça e a misericórdia de Deus, nosso todo-poderoso Pai amoroso, para nossas vidas e nossas gerações. Um beijo cheio de luz para vocês. Quero que vocês tenham uma semana maravilhosa. Um beijo cheio de luz, tá?